Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais, e o vídeo de hoje dando prosseguimento ao quadro A Barca do Grêmio, a parte mais rápida e mais fácil de ser definida desse grupo do Grêmio, que são os laterais. O Grêmio hoje eu nem coloquei, por exemplo, nessa questão o Fábio, que se aposentou, né? E o Igor Serrote, porque ele é um jogador que vem da base, provavelmente vai subir, né? Jogou acho que 1 ou 2 jogos na temporada aí pelos profissionais do Grêmio, e acho que não cabe debate ainda em relação ao Igor Serrote, porque é um cara que a gente vai ver ainda no profissional com mais tempo. Dos que permaneceram jogando aí, obviamente a gente começa aí pelo lado esquerdo, onde é o lado, para mim, que tem 100% de aproveitamento, na opinião. Os dois não tem que ficar. O Reinaldo, não tem nem o que falar, né? Quando se falou em contratar o Reinaldo vindo de graça, eu falei que era um jogador que não tinha que vir pro Grêmio, era puramente coisa do Renato aquilo ali. Foi perguntar para a torcida do São Paulo, até mesmo nos melhores momentos do Reinaldo, onde se falou em algum momento, não sei de onde se falou em seleção brasileira, a torcida do São Paulo odiava o Reinaldo. O Reinaldo foi bem mesmo uma temporada na Chapecoense. Então, para mim aqui é poupar tempo, renovar com o Reinaldo, contratar o Reinaldo é um erro, manter o Reinaldo como titular é um erro, renovar agora, ele ainda mais velho do que já é quando já estava quando veio, é um erro gigantesco. Então, tchau Reinaldo, o Grêmio precisa contratar 2 laterais esquerdos, porque o seu reserva, o Mike, é outro jogador que foi uma aposta da direção, jogador que veio do Guarani de Campinas, que quando o Grêmio comprou ele, surpreendeu até mesmo os jornalistas que cobriam lá o dia a dia do Guarani, né? Sei de situações aí de jornalistas aqui do Rio Grande do Sul que foram procurar informações sobre o Mike lá com o pessoal de Campinas, e os caras, tipo, vocês têm certeza que o Grêmio tá comprando o Mike? Não, tá comprando, não sei o quê. É pra tu ver o nível do jogador. E o Mike, quando teve a oportunidade dentro de campo para jogar, acho que até teve, principalmente no Campeonato Gaúcho, fez ali um ou outro jogo ok, porque na comparação com o Reinaldo fica difícil, né? Fica fácil, aliás, né? Mas depois, sim, nos jogos de mais dificuldade, o Mike mostrou que ele é ainda inferior ao Reinaldo, que já é uma calamidade tu ter um jogador assim no grupo. Então o Mike foi um erro da direção, uma aposta que deu errado, então tchau Mike. Do lado direito a gente só tem hoje, como eu não vou falar do Serrote, e o Fábio se aposentou, como eu falei, só o João Pedro. E o João Pedro é um caso curioso, porque quando o Grêmio contratou o João Pedro, todas as informações que se buscava sobre ele, de opiniões de jornalistas que cobriam os times que o João Pedro jogou, foi unânime de que o João Pedro não era um jogador para vir jogar no Grêmio. Ele não conseguiu jogar no Porto, estava até no Porto B quando o Grêmio contratou, não conseguiu jogar no Corinthians, no Palmeiras, enfim. Acho que ele jogou no Bahia, né? Talvez tenha jogado no Bahia, não me lembro. Enfim. Então era unânime que era um jogador que não sabia o que o Grêmio vinha fazer com ele aqui. E ele surpreendeu. Acabou para mim até na temporada passada sendo talvez o melhor custo-benefício das contratações, porque é um cara que veio com um salário fixo muito baixo e algumas metas ali, acabou sendo um dos melhores, se não o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Se falou em seleção brasileira para ele em algum momento, e eu acho que ele foi sim muito bem na temporada passada. E nessa temporada ele começa a temporada abaixo da temporada 23, mas ainda jogando num bom nível, e depois foi só afundando, foi ladeira abaixo. O João Pedro teve uma temporada, no geral, muito, muito, muito ruim, claramente fora de forma. Ele já tem, ele parece ser um cara mais forte, que dá aquela impressão de estar gordo, né? Mas olha, terrível a temporada do João Pedro, e aí o Grêmio vive um dilema. O Grêmio renovou seu contrato, né? O Grêmio como um todo vive um dilema, porque tu tem aí inúmeras temporadas de João Pedro como profissional, onde foi unânime a opinião das pessoas de que ele não era um jogador pro Grêmio, e ele tem uma temporada onde ele vai muito bem com a camisa do Grêmio, que foi a primeira do ano passado. Então, qual o verdadeiro João Pedro? O que fracassou em todos os clubes e também fracassou nessa temporada, ou o cara que jogou a temporada de 23? Se a gente for considerar a amostra, talvez o João Pedro de verdade seja esse dessa temporada, um cara que foi mal, altos e baixos, marcando muito mal,
A gente só não pegou tão no pé dele na questão da marcação, porque o Reinaldo conseguia falhar na marcação mais do que ele, mas ele falhou muito também. Então fica esse dilema, qual é o verdadeiro João Pedro? Sendo assim, eu acho que o Grêmio obrigatoriamente tem que contratar pelo menos um lateral direito. Se for para ser titular, até melhor. Quem sabe aí o João Pedro não acorda para a vida, entra em forma e começa de repente até vira titular de novo com a camisa do Grêmio. Tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito!